Como é que é, pessoal? Aqui é o Tonal Sweet. Como é que é, pessoal? Aqui é o Neymar de Moçambique. Pessoal, hoje estamos aqui para jogar strong, pessoal. Vai ficar na tua baliza. As drogas do que vamos comer aqui. Yeah, pessoal, vamos comer. É sério. Yeah. Nós temos pouco, sabe, né? Yeah, pessoal, vamos jogar com esta bola, pessoal. É isso, pessoal. Não sei se consegue ver, pessoal. Aí está com portão, pessoal. Pessoal, agora está 1-0, pessoal. E aí, essa não é... Essa cena é mesmo, pessoal. Estamos a pegar. Não foi, pô. Escorregou a bola, pessoal.